Olá, galerinha! Bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá para as nossas atividades. Temos língua portuguesa, psicomotricidade e temos também arte, mas a arte está um pouquinho diferente. Vamos lá? Então vamos primeiro para a psicomotricidade. Para a psicomotricidade, eu tenho um desafio para vocês hoje. Vocês deverão escolher uma música e dançar essa música. Né? Gravar um pouquinho a parte do vídeo dançando com a mãe, com a família, com quem vocês quiserem, com um amigo, com os irmãos e mandar o vídeo dessa parte dessa dança. Temos o Movie Dance, temos várias Cia da dança, onde são crianças mesmo que dançam e tem a coreografia de várias músicas legais que vocês gostam. Então, tirem um tempinho, coloque a música, dancem. A dança faz parte da psicomotricidade, né? Pois ela ajuda na coordenação motora, né? E é bem importante. E lembrando que as atividades de psicomotricidade, todas elas que a Prof. Amanda já passou, elas valem nota, né? Elas valem nota lá em educação física. Então, sempre que faz, eu tô observando, porque elas valem nota sim, tá? Psicomotricidade vale nota. Então, hoje a psicomotricidade é um desafio, o desafio da dança. Então, vocês deverão escolher uma música, vai lá no Movie Dance, no Cia da Dança, escolhe uma música, coloca lá na TV, né? Repete a coreografia, põe o corpo para dançar, né? Assim vai ajudar na coordenação, vai ajudar em N partes do seu corpo, né? E também pela saúde, dançar transmite, libera hormônios da felicidade no nosso corpo, que nos deixa, né? E assim deixando a gente feliz, deixando o nosso dia mais gostoso. Então aproveitem desse momento, né, da aula, porque é aula também, tá? E assim se divirtam um pouquinho, certo? Então, psicomotricidade, a nossa aula é o desafio da dança, tá bom? Em arte, vocês realizarão a leitura daquele livrinho que nós temos, Riqueza Cultural Brasileira, esse aqui, do Trilhas, né? Então, vocês vão realizar a leitura desse material na página 4 e 5, que fala sobre as festividades do Bumba Meu Boi e do Festival de Parintins, né? E nos dois, eles têm o boi como uma figura da festividade. O que vocês vão fazer em arte? Vocês vão fazer a figura, vão ilustrar os bois dessas festividades. Então, podem utilizar de folha sulfite, tá? E fazer a ilustração do Bumba Meu Boi. Antes disso, realizem a leitura de ambas as páginas 4 e 5 e depois fazer a ilustração do Bumba Meu Boi, tá bom? E atividade de arte. Vamos para a língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos a atividade da página 26, que é uma leitura do texto, do romance Alice no País das Maravilhas. Quem nunca assistiu o filme da Alice no País das Maravilhas, né? É um clássico, todo mundo já viu e tem várias versões de Alice no País da Maravilha, que é um romance, né? Então vamos lá fazer a leitura? Na toca do coelho, Alice começava a se aborrecer de ficar ali, à beira do rio, sentada ao lado da irmã, sem nada para fazer. Espiou uma ou duas vezes o livro que a irmã lia, mas não tinha figuras nem falas. De que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem falas. Ela tentava decidir, naquele dia tão quente que a deixava sonolenta e um tanto burra, se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o esforço de ir colhê-las. Quando, de repente, um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada de muito especial nisso, nem Alice achou estranho demais ouvir o coelho dizer a si mesmo: "Ai, meu Deus, eu vou chegar atrasado." Quando pensou nisso mais tarde, achou que deveria ter se espantado, mas na hora tudo pareceu muito natural. Só quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete, olhar as horas e sair apressado. Alice se levantou,
Percebeu que nunca tinha visto um coelho com bolso de colete, e muito menos com relógio. Louca de curiosidade, foi atrás dele. Há tempo de vê-lo entrar numa toca enorme perto da cerca. Alice entrou na toca também. Nem pensou em como poderia sair de lá. Depois, a toca do coelho era reta, como um túnel, mas só até certa altura. Deu uma hora para outra, afundou tão de repente que Alice não teve nem um segundo para pensar em parar, antes de cair num poço que parecia ser muito profundo. Ou o poço era muito profundo ou ela caía muito devagar, porque durante a queda podia olhar ao redor e se perguntar o que iria acontecer. Primeiro, olhou para baixo, para saber o que lhe esperava, mas era escuro demais para ver qualquer coisa. Começou então a olhar as paredes do poço e viu nelas armários e prateleiras, quadros e mapas presos com pregos. Descendo, apanhou um pote de uma prateleira, escrito no rótulo doce de laranja. Ficou desapontada, estava vazio. Não quis jogar o pote fora, com medo de matar alguém lá embaixo. Deu um jeito de guardá-lo em outro armário, quando passou por um. Puxa, pensou Alice, depois de uma queda dessas, despencar de uma escada não vai ser nada para mim. Vou me achar muito corajosa lá em casa. Bem, na verdade, eu não contaria nada a ninguém, nem se caísse do telhado, o que era bem capaz de acontecer. Caía. A queda não iria acabar nunca. Quantos quilômetros devo ter caído? Disse em voz alta. Devo estar próxima do centro da Terra. Deixe-me ver. Uns 6.000 quilômetros deve ser por aí? E temos ali a reticência que indica que temos ainda continuação da história da Alice, né? Da Alice no País das Maravilhas. Se ainda vocês não assistiram, tenham a oportunidade de procurar esse filme e assistir Alice no País das Maravilhas, que é bem legal, vocês vão gostar, tá? Número 1. O romance Alice no País das Maravilhas foi publicado em 1865, um ano após Viagem ao Centro da Terra. Identifique e sublinhe o trecho no texto em que é possível verificar uma relação entre as duas obras. Então, nós temos aqui, na página 27, um trecho do texto que indica essa relação com a literatura Viagem ao Centro da Terra, tá? Então, identifique, leiam e releiam para fazer a interpretação do texto e depois disso sublinhe a parte onde identifica essa possível relação entre os dois clássicos, tá? B. Em sua opinião, o que essas duas histórias têm em comum? Qual é a relação entre a Viagem ao Centro da Terra com o Axel lá e o seu tio e com a Alice no País das Maravilhas? E lá na página 28, vamos estudar um pouquinho sobre a preposição. Então, vamos falar um pouquinho sobre a preposição. São alguns termos que elas conectam as palavras, né? Que vão dar sentido entre elas, tá? Então, preposição. Agora, vamos estudar alguns termos que conectam palavras, criando uma relação de sentido entre elas. Leia o texto a seguir e responda as questões. Então, ali nós temos que vocês vão ter que destacar o material complementar lá na página 3, né, que temos algumas palavrinhas para ser destacadas para completar o livro. Desculpem, o livro não, o texto. Então, vamos lá na página 3, onde vocês já fizeram o destaque. Então, aqui. E nessa parte de baixo, vocês vão destacar para completar o texto, tá? Então, material complementar, página 3. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se. Daí, vocês vão lá pegar a palavrinha que a mais se adequa à frase, ao que vai dar sentido à palavra seguinte e vão colar ali. Chamado de Transit Elevate Bus.
Esse sistema de transporte foi elaborado, e temos mais uma palavrinha ali, a melhoria do trânsito, mais uma palavrinha. Grandes cidades chinesas como Xangai e Pequim, ele funcionará, tananã, eletricidade e, mesmo transportando, tananã, 1.200 passageiros, custará menos que o sistema, tananã, metrô. Os testes começaram, tananã, 2016. Então, antes de colar, coloquem as palavras em cima, releiam o texto, né, para ver se elas fazem sentido, né, se as palavras vão se conectar umas com as outras, né, dando sentido às frases, tá? Se tiver dúvida, primeiramente, então, só coloca com lápis, né, lá quais são as palavras, né, formando o texto ali, e depois manda pro prof e a gente faz a correção juntos, tá? B. Com que finalidade o sistema de transporte citado no texto está sendo desenvolvido, né? Para melhorar o trânsito das cidades chinesas, né? Porque é muita gente, então essa foi a finalidade do texto, né? C. Nota que antes das colagens apresentavam palavras desconexas e falta de sentido em alguns trechos. Sim, porque faltava aquela palavrinha para se conectar, para dar sentido à frase toda e para o nosso melhor entendimento, né? Depois de completar as lacunas, que diferenças você percebeu? Então, depois que completar a lacuna, qual foram as diferenças que a gente percebeu ali? D. Leia as frases abaixo e analise os diferentes sentidos da palavra sobre, de acordo com o texto. Então, nós temos ali a cor amarela, que ela vai indicar um lugar, e a cor verde, que vai indicar um assunto. Então, leia a frase e depois complete com as cores amarela ou verde, então pinta lá o quadradinho de amarelo ou de verde, né, indicando o que cada frase quer dizer, né, mas eu gostaria de pedir para vocês que nessa questão de pintar quadrinhos, já houve outras situações, pintassem clarinho, porque depois fica mais fácil para correção, caso aconteça de precisar corrigir, é mais fácil apagar, tá, então sempre que forem fazer isso também, tentem pintar de um jeitinho clarinho para ficar mais fácil caso precise corrigir, tá bom? Os termos que você colou no texto são preposições. Então, as preposições ligam palavras, indicando uma relação de sentido entre elas, conforme o seu contexto. Então, no contexto da frase, para dar sentido para a frase não ser louca, nós utilizamos as preposições para que as frases sejam corretas e melhor entendimento, tá? Duas ou mais palavras que funcionam como preposições recebem o nome de locução prepositiva. Lembra lá da locução verbal, os dois verbos que indicam um, que equivalem a um? Então, aqui nós temos também as preposições, a locução prepositiva, né? Então, temos os exemplos lá. Veja abaixo as principais preposições e locuções prepositivas da nossa língua. Então, nós temos lá as preposições, né? As palavrinhas que vão estar indicando uma relação e dando sentido às frases, né? A, de, por, com, entre, sob, após, desde, sem, contra, para e sobre. Essas são palavras, né? São preposições que vão, né? São palavrinhas que ligam, indicando relação de sentido entre elas. Temos as locuções prepositivas, né? Abaixo de, atrás de, acima de, graças a, ao lado de, em frente a, de acordo com, até a, perto de, em vez de. Vejam que a grande maioria são as preposições que vêm acompanhadas de mais uma preposição, né? E vão dar o mesmo sentido também na frase. Certo, galerinha? Página 30. Assim como o advérbio, a preposição é um termo invariável. Então, vai ser, né? Ela vai ser invariável, pois não se flexiona nem em número, nem em pessoa. Observe, né? Diferente do verbo, né, que se flexiona, o advérbio não, e também a preposição, ela não vai se flexionar. Então, dormir com um lençol fino. Dormimos, né? Foi pro plural, né? Dormir singular, dormimos plural, mas a preposição com, ela não mudou. Ela continuou com 2 lençóis finos.
né? Então, as preposições, elas não só vão se flexionar no plural ou no singular, elas sempre vão ficar preposição, né? Veja que a preposição com permanece invariável, mesmo com o verbo dormir e o substantivo lençol sofrendo flexões, certo? Então, assim como o advérbio, a preposição não sofre flexão, né? Atividades. 1. Complete as frases com as preposições do quadro abaixo. Depois, numere cada frase indicando o sentido que a preposição expressa. Então, nós temos ali um quadro e em cada quadro nós temos a preposição e o número da sua lacuna, certo? Então, vamos ter que completar as frases com a preposição e depois colocar o númerozinho ali que tá, né, se referindo a frase. Então, vamos começar a ler na do Juliano. Juliano saltou. Alegria quando seu pai chegou. Então, se nós utilizarmos ali o número 1, que é a preposição em, né, que indica tempo. Juliano saltou em alegria quando seu pai chegou? Não, né? Em lugar? Não. Maneira como fala? Não. Finalidade? Não. Distância, né? Uma distância que tomou? Não. Num lugar? Não. De, causa, né? Com alegria, ela é uma causa, né? Então, nós vamos utilizar ali da maneira. Minha mãe viajou. Trabalho. Então, ela foi para longe, né? Estamos indicando distância. Vamos usar copos de alumínio. Já falei ali, né, Rita, prof. Amanda. Pois são mais seguros, né? Nós estamos falando de um material, né? Ele especificou o material que o copo estava sendo feito, né? As aulas voltarão poucos dias. Ali estamos falando em tempo, né? Porque nós citamos os dias. Puxa, esqueci meu lanche. Estamos falando o quê? Quando falamos em casa, estamos falando em um lugar, né? Fomos, tananã. Brasília, passar nossas férias. Estamos falando novamente em um lugar, né? E assim, a atendente conversou com o turista. Tananã. Alemão. Estamos falando do quê? Uma maneira como fala, né? Então, por hoje é isso, galerinha. Vamos iniciar o conteúdo de preposição, né? Vamos falar novamente na nossa aula ao vivo sobre as preposições. Então, temos atividade da página 26 até a página 30. E também temos atividade de psicomotricidade e arte, tá? Bem importante a participação, a devolutiva das atividades. Tudo vale nota, tá? Não esqueçam. E hoje é sexta-feira. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, tá? E amanhã temos projeto integrador também. Não esqueçam também de participar do projeto integrador, porque ele também vale nota, tá? Vale um pontinho, bem importante a participação, né? Porque é carga horária também. E é isso, galerinha. Bom final de semana, até segunda. Se cuidem. Até!